Alô, amigos do Canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Está começando agora o nosso Encontro com a Justiça. O nosso encontro de hoje é com o jornalista Genilson Araújo. É o homem que, lá de cima das nuvens, vê todo dia essa cidade maravilhosa e que nos mostra os bons caminhos que devemos trilhar para chegar ao trabalho e para voltar para casa. Nós temos hoje a colaboração preciosa da nossa debatedora, doutora Flávia Frois, da ANACRIM. ANACRIM é a Associação Nacional de Advogados Criminalistas. E o desembargador Antônio Carlos Esteves. Que alegria, querido Genilson Araújo, esse encontro com você, pessoalmente, tete a tete, no nosso encontro com a justiça. Eu queria te fazer já uma pergunta, já que o nosso tema aqui fala de justiça, de direito, de cidadania. Eu queria que você dissesse para os nossos telespectadores do Canal 6 da NET, TV Comunitária, qual é a sua visão de justiça? O que você acha do judiciário brasileiro nos tempos que nós estamos vivendo? Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, doutor Ciro. É um prazer estar aqui ao seu lado, doutora Flávia, doutor Esteves. Bem, pode parecer um lugar comum, né? Mas justiça é um dos pilares de uma verdadeira democracia. Você não consegue ter uma democracia se as pessoas, se os cidadãos que compõem essa democracia não estão em pé de igualdade para reivindicar seus direitos quando eles sentem que seus direitos estão sendo feridos, ou vão buscar direitos que às vezes, né, é preciso a interface do judiciário, a interface de uma autoridade judiciária para dizer, né, para garantir esse direito. Então, para mim, isso é fundamental, ainda mais em se tratando de um país como o Brasil, que é um país com uma desigualdade muito grande, e é na justiça que as pessoas vão procurar essa cobertura, essa proteção, essa âncora, né? Então, para mim, a justiça é isso. E em todas as esferas, né? Em todos os... Você vê, eu fui demitido, me considerei que fui demitido injustamente. Um problema de saúde, o meu plano não cobriu. Vou recorrer à justiça. O que acontece? As pessoas vão na justiça pegar essa coisa acolhedora e que possa garantir seus direitos. E você sente isso, Genilson, em outras pessoas, porque você se dá com um número impossível de ser calculado. Mas o fato é que você sente isso também nas outras pessoas, você sente que essa é a real imagem da justiça? Doutor Esteves, porque, veja bem, na situação do Brasil atualmente, né, onde é que o Executivo e o Legislativo estão indo dirimir suas dificuldades internas, né, onde é que as coisas estão indo parar, né? Então, ou se recorre ao Supremo, ou se recorre ao STJ, ou ao Tribunal Superior Eleitoral, enfim, recorre-se à Justiça justamente para dar essa equidade às pessoas e às instituições. E o que a gente percebe realmente é isso. Agora, nós temos um país com muita desigualdade ainda, a questão do acesso à justiça ainda é um problema a ser resolvido, o acesso que eu quero dizer de todas as pessoas, de todas as instituições, mas a gente percebe ao mesmo tempo um esforço muito grande. Eu sou um cara com quase 60 anos, então o que eu observo já foi bem mais difícil. Hoje em dia a gente percebe o quê? Que a justiça está indo ao encontro das pessoas, está indo ao encontro do cidadão, né, através dos GCRIMs, através dos juizados especiais cíveis, em outras esferas também, a Justiça Federal, a Justiça Estadual. Então a gente percebe isso, né, que as pessoas hoje em dia têm essa consciência. Eu vou um pouco mais longe, eu acho até que direito tinha que ser uma disciplina ministrada desde o ensino fundamental, para que as pessoas tivessem noção do quanto é importante trabalhar com esses conceitos, né, que são tão caros ao direito. A gente vê, Genilson, que nós da justiça, nós do direito e vocês, jornalistas, costumamos falar linguagens diferentes, o que não é o seu caso. Estou vendo que você é bastante entendido nos termos do judiciário, você é uma pessoa preocupada e até deu essa sugestão de que todos os brasileiros deveriam estudar e conhecer melhor os seus direitos. Mas você falou aí umas 2 ou 3 vezes a palavra desigualdade. Como é que é ver lá de cima este paraíso
que é a cidade do Rio de Janeiro em meio a essas grandes desigualdades sociais. Como é que é essa visão do paraíso com essas diferenças entre os moradores desse paraíso? Doutor Ciro, eu tenho o hábito de dizer o seguinte: você quer conhecer o Rio de Janeiro? Eu acho que não tem uma melhor maneira do que você pegar e dar um voo no Rio de Janeiro, sobrevoar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é só o cartão postal, a cidade da qual todos nós temos orgulho, é uma cidade que é desejada por muita gente no mundo todo, muita gente tem o desejo, a vontade de conhecer o Rio de Janeiro, mas não é só o cartão postal. Você tem uma cidade que ela tem uma sala de visitas muito bonita e ela tem outros compartimentos nessa nossa casa, que é o Rio de Janeiro, que precisam de uma atenção maior. A gente vê ao longo desses quase 30 anos, esse ano estou fazendo 30 anos de jornalismo e desses 30 anos, pelo menos 25 foram sobrevoando o Rio de Janeiro. Eu vi a expansão desordenada da cidade. Uma expansão desordenada, o crescimento das comunidades, das favelas sem infraestrutura. Vi poucas iniciativas no intuito de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E o que acontece? 2018, século XXI, continuo observando uma expansão assim absurda. A impressão que eu tenho, doutor Ciro, é de que o poder público está perdendo essa corrida para as forças de dar desordem, o que eu quero dizer. Eu não sei se vocês conseguem me entender. A capacidade que o poder público tem, vamos lá, a ocupação do solo urbano é uma atribuição da prefeitura, certo? A impressão que eu tenho, independente de governo, é de que a prefeitura não é capaz, a Prefeitura do Rio de Janeiro, de controlar esse crescimento absurdo dessas comunidades. Aí o que você tem? Você tem uma expansão com aumento de número de pessoas morando, não tem planejamento, aí você não tem uma escola, você não tem uma clínica da família, você não tem pavimentação, você não tem água, você tem demanda por uma série de coisas e a vida vai ficando ali como? Cada vez mais difícil. A cidade vai ficando inchada e a cidade dita legal, ela não consegue sustentar esse estado de coisas. A cidade, que eu quero dizer é o seguinte: hoje em dia você veja, a gente tem, não sei mensurar quantos domicílios nós temos no Rio de Janeiro, domicílio regulamentado ou não, né? Mas o que acontece, o que se arrecada hoje na cidade, eu acredito que não seja o suficiente para manter a questão do urbanismo em uma situação decente. Hoje em dia eu vejo lá do helicóptero a favela da favela, sabe? É uma situação de miséria em muitas comunidades, né? Então, o que eu percebi ao longo disso tudo foi esse estrangulamento do Rio de Janeiro. A questão da mobilidade urbana, né? Tão pouco se fez pela questão da mobilidade urbana. O que a gente viu recentemente para as Olimpíadas, na questão do transporte público, foram os ônibus articulados, né, os corredores BRT, que são insuficientes hoje em dia para transportar todo mundo, superlotados. A gente viu a malha ferroviária estagnada, o metrô só teve a expansão, a linha 4, indo até a Barra da Tijuca por causa dos Jogos Olímpicos, não foi verdade? Então, o que aconteceu? O poder público está muito aquém de atender essa sociedade que está ali na parte bonita da cidade e na parte que é feia, lamentavelmente, por falta de liderança mesmo. Lá de cima, o que você vê no aspecto da cidade do Rio de Janeiro? Ainda existem rios no Rio de Janeiro? Existem rios, muitos rios. A gente tem uma bacia muito grande, desembocando todos na Baía de Guanabara. O que a gente percebe é muito lixo, levam muito lixo, muita poluição para a Baía de Guanabara. Alguns rios estão completamente assoreados. Há rios, é interessante, doutor Ciro, que às vezes a gente está procurando uma determinada comunidade para fazer uma reportagem ou ver ou um bairro, aí fala assim, rio tal, aí você imagina, como é que você imagina? Como é que você imagina um rio? Um rio é o quê? Margens, né? Aí quando você vê, é um canalzinho, um riachinho de tão assoreado, então as margens ocupadas, mas é um rio, continua passando ali a corrente d'água em direção à Baía de Guanabara. Mas o que chama a atenção é justamente isso, a falta de preservação dessa bacia, né? Agora, nesses anos todos de reportagem, sobretudo reportagem aérea, você percebeu uma mudança na geografia, principalmente das comunidades, né? Uma expansão
do sobrevivente, a vida verdade, procurando um meio aonde isso, o Estado jamais chegou. isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque ali existem laços de solidariedade recíproca, né, que se formaram depois da desescravização tardia do Brasil, né, a formação das favelas no Rio de Janeiro tem esse contexto de formação e até hoje a comunidade sobrevive muitas vezes à margem do Estado de um projeto de urbanização. E como é que você viu isso do alto ao longo desses 30 anos de reportagem aérea, a mudança geográfica dessas comunidades? Deixa eu tomar carona na pergunta que me encantou. A pergunta, por si só, ela já encanta. Você, na sua equipe, você tem, além do piloto, você tem fotógrafo, obrigatoriamente? Tem o operador de câmera, né, que é quem movimenta a câmera do helicóptero. Fotógrafo para esta observação a que a doutora se refere, você não tem. O fotógrafo sou eu. Eu entrei no jornalismo porque eu gostava muito de reportagem fotográfica, de fotografia, e eu sempre tive o hábito muito de fotografar. E respondendo essa pergunta da doutora Flávia, também no seu questionamento, na sua carona, eu registrei muitas fotos. O que a gente percebe, doutora Flávia, é isso mesmo. As pessoas estão morando na comunidade, todo mundo sabe disso, não é porque querem, porque escolheram, fizeram essas escolhas. A questão da solidariedade, é o puxadinho, hoje em dia em algumas comunidades você já vê o quê? O primeiro, a laje foi vendida, já está no segundo piso, já está no terceiro piso, você anda ali na linha amarela, na Zona Norte, olha assim para a sua direita, já chegando ali um pouquinho antes de Del Castilho, você já vê ali 3, 4 andares de residências. Né? E eu percebo, doutora Flávia, que principalmente as partes verdes ali ao redor do maciço da Tijuca, do maciço da Pedra Branca, sabe? A ocupação desordenada muito grande. Jacarepaguá tomada assim por vários loteamentos irregulares. Muito recentemente a imprensa publicou, nós mostramos reportagens de estruturas de residenciais montadas ali junto do Itaiangá, construção, né? Construções irregulares, prédios até, e você bate o olho em cima e você vê o quê? Olha, não é uma construção legal dentro do que determina a prefeitura. Por quê? Porque são prédios amontoados, são casas amontoadas, que Deus o livre, no caso de uma tragédia, de um incêndio, vai ser difícil um caminhão dos bombeiros entrar ali, entendeu? Não tem como. Mas, né? eu tenho observado ao longo dos anos, dos trabalhos que a gente faz em comunidade, que a estrutura, a favela, eu queria que você falasse um pouco disso, a favela mudou muito, a estrutura de favela no Rio de Janeiro, os próprios materiais utilizados nas construções da favela mudaram completamente. A favela de hoje não é a favela da década de 70. Não. E, uma coisa interessante, você pega os livros de fotografia, né, que narram a história do Rio de Janeiro, era telhado de zinco, né, as paredes de madeira, ou as paredes até mesmo de zinco, mudou, a infraestrutura mudou, tijolo, e outra coisa, a pessoa quando constrói a sua casa na comunidade dessa, com muito sacrifício, com muita luta, juntando dinheiro, o primeiro dinheiro para poder comprar o terreno, né, depois, ou comprar a laje, vai subindo aos pouquinhos, e o que acontece? O negócio é erguer as paredes e se mudar ali para se livrar do aluguel, né, de uma condição adversa. E as pessoas me tira aqui uma curiosidade, você tem o cuidado de fotografar a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês, o mesmo local que é para confirmação dessas alterações? Eu já fiz isso. Eu já vi ocupações começarem assim de uma maneira muito na cordinha e na corda e assinalando, né, as marcações, e depois vai chegando material de construção, vai sendo construído. É bom que se frise, né, que aqui não é a questão de satanização das comunidades, eu tenho certeza que a doutora Flávia está se referindo a essas comunidades, mas assim, pelo fato do poder público não dar o apoio, não dar sustentação, você veja uma coisa que é interessante, os títulos de propriedade que se discute, né, uma coisa ainda lenta, uma coisa que não sai, porque quando você dá o título de propriedade, você dá dignidade, você dá respeito, é o poder público reconhecendo aquele espaço seu de moradia e, ao mesmo tempo, te cobrando também uma responsabilidade como cidadão, como... Agora, o outro lado da história, né? Fala-se muito desse crescimento desordenado quando ele vem da comunidade. Mas eu queria que você falasse também um pouco do que acontece nas áreas consideradas nobres, a reserva da Barra da Tijuca, né? Angra dos Reis, as ocupações também irregulares que não são feitas.
o desmatamento que você deve ter observar muito, né, nesse trabalho aéreo que você faz ao longo desses anos. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Tem a questão, a gente tem que ter um plano de desenvolvimento da cidade, que passa pela Câmara dos Vereadores, passa pela Câmara Municipal, pela Prefeitura, porque a ocupação do solo urbano é uma tarefa da Prefeitura. Então, seria o quê? A Câmara Municipal acompanhar isso mais atentamente. A gente tem um projeto de desenvolvimento da cidade. O que é viável, o que não é viável? Por onde a cidade pode crescer? Chegou-se à conclusão que a cidade deveria crescer para a Zona Oeste, tem muito espaço na Zona Oeste. Então, a gente teve o quê? Uma Barra da Tijuca que hoje em dia foge completamente ao modelo de desenvolvimento, de urbanismo, como se pensou na década de 60, Você viu muita mudança ambiental, assim, desmatamento? Mas a gente percebe isso no dia a dia, né? Você veja, o Rio de Janeiro, você tem a Floresta da Tijuca, você tem o maciço da Pedra Branca, lógico que boa parte do oxigênio que a gente respira vem do mar, mas o que acontece? As áreas verdes no entorno do Rio de Janeiro, ou no centro do Rio de Janeiro, né, elas vão se deteriorando, elas vão perdendo espaço. E se continuar desse jeito, se vocês tiverem uma ideia dessa expansão como ela ocorre, realmente é assustador, porque é o que eu estou dizendo, a impressão que a gente tem é que o poder público não consegue frear esse desenvolvimento. Com essa visão privilegiada que você tem da cidade, você já foi chamado pelo poder público para passar a eles essa experiência sobre a questão do trânsito, por exemplo, dar a sua opinião com essa visão lá de cima? Que alternativas deveriam ser tomadas para melhorar o trânsito, por exemplo? Olha, doutor Ciro, acho que a melhor contribuição que eu posso dar é como jornalista, vendo isso que vocês veem, né? A doutora Flávia, por exemplo, externou, né? E o doutor Esteves também, a visão que nós cariocas temos, e que é muito importante, que é você não olhar somente para a tua casa, para o teu espaço, para o teu micro-universo e dali para o trabalho. É você andar atento ao que está se passando na cidade. Né? E isso acho que a imprensa no Rio de Janeiro tem feito muito bem, principalmente nos dias atuais. Uma coisa que me chama muita atenção e que a gente não deve se acostumar com isso, a população de rua no Rio de Janeiro. Né? Como aumentou, como cresceu, é triste ver isso, né? E a gente tem que ver isso, tem que se inquietar com isso, e a imprensa mostra esse tipo de problema. Como é que a gente vai resolver essa questão? A questão da saúde, né? Eu acho que uma coisa que me satisfaz muito no trabalho que eu realizo, eu nunca trabalhei assim numa editoria internacional ou numa editoria de política, eu sempre trabalhei cobrindo a cidade do Rio de Janeiro, e eu acho muito interessante, eu acredito no reconhecimento do meu trabalho, dos meus colegas, quando a gente consegue contar para os nossos pares, vocês, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos leitores, o que está se passando na nossa cidade, o que vocês nos encaminham como cidadãos e como leitores, como consumidores de informação, e que a gente consegue mostrar para a comunidade toda. E uma coisa também que é interessante, e ao mesmo tempo tentar criar soluções ou apresentar soluções. Né? A imprensa tem feito vários simpósios, encontros para tratar a questão da segurança, chamando a iniciativa privada, chamando a sociedade civil para o debate, para a discussão. Por exemplo, segurança pública não é uma questão não é só, com o maior respeito que eu tenho pelas autoridades de segurança, não é só uma questão das autoridades da área de segurança, é uma questão que envolve a todos, toda a comunidade tem direito de participar desse processo. É um direito da comunidade. E eu acho, e o que eu penso é que a imprensa ela faz essa intermediação. Quando o senhor fala, Genilson, já chamaram você para conversar? Não, porque não é necessário, a gente está mostrando para eles. Agora, a gente esbarra muito hoje em dia numa questão de orçamento, numa questão de dificuldade, o município numa situação complicada, o Estado numa situação catastrófica. Então, o que ocorre? Tudo esbarra na questão da verba, do dinheiro, até mesmo a questão da segurança pública. Né? O que a gente imaginou de fevereiro para cá? Muita gente pensou, opa, peraí, a gente sabe que não vai ser resolvido de uma hora para outra, mas as coisas vão se encaminhar, porque fala-se em dinheiro, vem não sei quantos bilhões, não sei o quê, e a gente está percebendo que hoje em dia, que não foi, de repente, ou não está sendo com a mesma velocidade
que nós acreditávamos que fosse resolvido. E não vai ser nem nessa velocidade que a gente imagina que vai resolver o Essa problema da questão segurança. da violência, você está em cima do fogo cruzado. Você já teve em algumas situações periclitantes durante o seu trabalho? Olha, doutor Ciro, no nosso trabalho nós já fizemos muitos flagrantes. O que me chamou muito a atenção foi observar de um ponto de vista privilegiado, o crime acontecendo ali na sua frente, a gente no helicóptero, acompanhando uma troca de tiros, como nós mostramos recentemente, em uma comunidade que era alvo da disputa de milicianos e traficantes, lá em Jacarepaguá, e você acompanha aquilo ali como se aquilo fosse um filme, mas é o filme da vida real, e eu era o narrador daquela tragédia urbana, entendeu? E correndo risco de vida, porque muitas vezes o tiro no que se chama asa móvel, né? Asa rotativa, o pessoal chama de hélice, mas não é. Na asa móvel, um tiro pode parar o... A gente sempre mantém, lógico, uma distância com muita segurança, doutor Esteves, mas o que chamou a atenção foi isso, doutor Ciro, ver essas coisas. Por exemplo, um roubo de carga acontecendo, assim, com o dia amanhecendo, aquela carga de eletrodomésticos, né, sendo saqueada, aquele caminhão sendo saqueado, e você vê o Rio de Janeiro e essas imagens vão para as pessoas em casa, né, elas estão acordando de manhã. Outra coisa que me chama muita atenção, a gente tem visto isso muito, com essa situação difícil do Rio de Janeiro, a gente percebe o quê? Com a nossa segurança ainda tentando reagir, a gente percebe que alguns territórios são alvo da cobiça do tráfico, das milícias, e o que acontece? As comunidades, as pessoas não conseguem dormir com o tiroteio, acordam de manhã, não sabem se pode sair para trabalhar, se pode levar o filho no hospital, se pode sair de casa para ir ao médico, se pode sair de casa para dar uma caminhada, porque os tiros estão para lá e para cá, né? E as balas perdidas pegando crianças, pegando idosos, pegando a todos. E isso, doutor Ciro, eu vejo muito lá no meu trabalho. E me impressiona e me entristece muito ver o Rio de Janeiro nessa situação em que hoje em dia, antes de sair de casa para qualquer coisa, você pensa duas vezes. Seja de dia ou de noite, né, doutora Flávia? Né? Agora, lá do alto, a despeito dessas situações de violência cotidiana, né, você está de uma janela, de certo modo, indiscreta, porque a gente não espera o olhar aéreo. Então, eu queria lhe perguntar se já visualizou, já testemunhou alguma situação pitoresca porque a pessoa não esperava esse olhar aéreo. Bem, já teve muita coisa engraçada. Muito indiscreta essa nossa. É uma janela indiscreta. Uma piscina, uma cobertura. Não, tem coisas que um repórter aéreo vê e não pode falar, nem pode mostrar. Eu já vi algumas coisas. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, foi muito bacana, eu sobrevoava ali todo dia, como sobrevoo até hoje, o morro ali fica do lado da Mangueira, em frente ao Vasco. A Barreira? É ali perto da Barreira do Vasco, Eu vou lembrar o nome da comunidade. E tem uma creche municipal lá. Tuiuti. E tem uma creche. E todo dia eu passava e dava tchau do helicóptero para as crianças, mas eram bebês lindos, sabe? Assim, umas coisinhas lindas, sabe? Aí todo dia eu passava e falava pro piloto, desce só um pouquinho para a gente dar um tchauzinho para as crianças. E as crianças davam tchau, né? E todo dia passava, aquela rotina. Aí daqui a pouco saiu uma pessoa que parecia ser copeira ou cuidadora de criança, olhou, aí começou a dar tchau junto com as crianças. Aí daqui a pouco, ela estava toda de branco, né? E um turbantezinho branco. Aí daqui a pouco sai o que parece ser a professora. Aí começou a dar tchau. Aí, tanta gente passar por lá, um belo dia eles fizeram um cartaz e falaram assim, tinha escrito assim no cartaz, tio, quem é você? Eu achei a coisa mais linda do mundo. Tio, quem é você? Você tem essa foto? Eu tenho essa foto, gente. Aí eu achei muito engraçado, aí eu fiz o quê? Aí fui lá, descobri o nome da creche. Creche Deputado Luiz Eduardo Magalhães. Aí eu liguei pra lá, falei, olha, aqui é o tio do helicóptero, é o Genilson, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí no dia seguinte tinha bola, tinha cartaz, eu falei assim, tio, essa amizade veio pra ficar, sabe? E aquele monte de criança. Então tem essas coisas que são legais. Mas, Genilson, com tanta foto bonita, você já pensou em fazer uma exposição delas? Olha, já saiu, doutor Ciro Darlan, já tem tempo, tá na hora até de fazer outra, porque
porque a última onde que saiu foi em foi? 2000. Já tem muito tempo, tem 8 anos, foi lá na Lagoa. Foi uma exposição que eu fiz justamente mostrando muitas dessas fotos, e já tem outra aí que está sendo embalada, e deu até no livro, né? Resultou até no livro que você está vendo aí. Esse livro aqui maravilhoso. Que tem fotos do Rio, mas aí fotos bonitas. Né? São fotos do cotidiano. E como é que foi a ideia desse livro, Gedilson? Esse livro saiu na época que eu estava na Rádio Globo, saiu do Rubem, que era o diretor da rádio, com a Marisa Tavares, também que era a diretora da Rádio CBN, e eu sempre postava muitas fotos nas redes sociais, e esse diretor, o Rubem, chegou e falou: Genilson, olha, suas fotos são lindas, vamos editar um livro, cara, por que a gente não reparte com as pessoas, né? Essa ideia. Aí a Marisa Tavares entrou no projeto também, junto com outras pessoas. Aí nós fizemos um livro com 4 temas: o cotidiano, nuvens, água, e a outra agora me foge a memória, e pegamos 4 pessoas para fazer comentários dessas fotos. Então foi a Fernanda Abreu, o Rui Castro, o João Máximo e o falecido Carlos Heitor Coni. E eles apresentaram as fotos. Realmente foi muito interessante, porque eu entreguei as fotos para os curadores para fazerem a seleção. Eu entreguei 11.000 fotos e tinha que sair só podiam sair 110 fotos. Eles se viraram, deram o jeito deles e conseguiram selecionar as fotos e ordenar as fotos por esses títulos, né? Cotidiano, nuvens, e realmente ficou um trabalho bonito, porque o Rio de Janeiro é uma coisa que é muito interessante, doutora Flávia, doutor Esteves e doutor Ciro. Uma coisa que é muito legal é que o Rio de Janeiro realmente é uma cidade linda, maravilhosa. Não tem voo de rotina no Rio de Janeiro. Não é uma rotina sobrevoar o Rio de Janeiro. É sempre um prazer, é sempre uma satisfação. Por quê? Porque um dia no inverno o sol nasce de um jeito, demora um pouco para nascer, mas aí vem com as nuances de cor diferente. No verão o dia é mais longo, o crepúsculo é a coisa mais linda, e as silhuetas, a montanha, o mar. Então, e ainda sem falar nas criaturas lindas e maravilhosas. Cidade mulher, né? Sempre nos surpreende. Sempre nos surpreende. E é uma cidade assim que é muito interessante. Assim, é uma baleia que aparece, são golfinhos. E a gente faz outras fotos. Você, quando sai do seu dia de trabalho, você tem uma rotina a ser seguida, que pode ser alterada. Sim, exatamente. Quem altera esta sua rotina está em terra. Exato. Ele se comunica com você, e aí esse piloto, eu estou admirado com o piloto, porque pilotar não é assim, porque tem plano de voo. O que é interessante é o seguinte, a gente estava comentando, até o piloto estava comentando, ele falou assim: Genilson, acho que hoje eu não me adaptaria a fazer voos assim de plataformas de petróleo, offshore, porque são voos muito monótonos. E os nossos voos são voos assim, como o senhor falou, não tem uma rotina rígida. Tudo pode acontecer a qualquer momento, numa cidade grande como a nossa. Às vezes é interessante, eu vou estudar determinado assunto, porque assim, você não decola, e você, quando abre aquele microfone para falar, você não fala aleatoriamente o que vem à sua cabeça. Você tem que estudar, tem que ver o que está acontecendo, tem que ter uma pé daquela situação. Às vezes, você está lá do helicóptero, a câmera tem uma zoom muito boa, você está fechando a câmera, eu peço ao operador para fechar a câmera, ele fecha a câmera, faz a zoom, e você assim, meu Deus, mas o que aconteceu ali? Aí você fica, aí até juntar, é como se juntasse uma historinha em pedaços, só que eu tenho que juntar esses parágrafos todos para contar minha história de uma maneira linear. E o que é interessante, é lógico, que a gente tem por trás desse nosso trabalho a redação, que está no suporte, está dando ali acompanhamento, né? São repórteres que trabalham internamente, buscando informações em tempo real com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal ou com a Polícia Federal. Então as informações chegam por rádio para a gente. Quando abre o microfone para falar, você já está seguro daquilo que você vai falar, não cometer nenhuma injustiça, nem de passar uma mensagem truncada que vá levar a pessoas a um desespero desnecessário. Lá de cima você identifica, por exemplo, o que se fala muito, a poluição da Baía de Guanabara. Você dá para perceber a sujeira. É assim como também a mudança de maré. Você tem essa visão? Sim. E a velocidade com que o desmatamento você percebe? Também. São duas coisas assim, gente, que a gente acompanha muito essa questão da poluição da Baía de Guanabara. Olha, gente, pelo menos há 30 anos, vocês devem acompanhar isso, a gente fala na despoluição da Baía de Guanabara. E a última grande frustração de quem ama a Baía de Guanabara foi no momento pré-Olimpíada, quando
o dinheiro não deu, parece que vai ficar para depois, e sabe Deus quando é que vai sair essa despoluição. Né? Eu me lembro, eu estava entrando para o jornalismo e havia um projeto, acho que era do Japão, japoneses, né? Interessados na despoluição da Baía de Guanabara, com base na despoluição da Baía de Kyoto, uma coisa, não foi... Não, foi Kyoto, alguma coisa parecida. Eles fizeram isso em Londres, no Rio também. Foi. Despoluíram isso. Aí o que acontece? A gente vê hoje o quê? Ficou aquém do que era necessário para poder você despoluir a Baía de Guanabara. Lança-se muito dejeto hoje na Baía de Guanabara. Uma coisa que é muito interessante, quando chove, desce aquele aguaceiro ali da região serrana, de Petrópolis, aquela região ali de Guapimirim, de Teresópolis, e vem para onde? Para a Baía de Guanabara. Sem falar nessas comunidades ribeirinhas que lançam esgoto in natura nas águas da Baía de Guanabara. Então, realmente, você vê geladeira, você vê animais mortos, você vê restos de árvores quando chove, e essa questão do desmatamento também. O diretor... Agora, a questão do desmatamento, doutor Esteves, é mais pela ocupação ilegal. Legal. O diretor me proíbe de fazer comentários, porque o entrevistado aqui é você. Mas eu tenho um pedido a fazer, mostrar o dedo de Deus em Teresópolis e explicar ao telespectador por que a água de Paquetá vinha de Teresópolis. Ah, é? Eu estou dizendo isso porque eu esperava esse... Pois é. Então, veja você mesmo. Interessante. Pegue o dedo de Deus e veja o Paquetá. A água de Paquetá vinha de Teresópolis. Interessante. Genilson, são muitos os repórteres aéreos, vocês têm alguma associação? Não, você é um pioneiro nisso. Eu sou o mais antigo em atividade voando, né? Eu comecei a voar em 1988, 89 na verdade. E foi interessante porque foi um projeto. A primeira emissora de rádio a ter reportagem aérea de trânsito foi a Rádio Jornal do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. A Rádio Jornal do Brasil. Aí a Rádio Jornal do Brasil, depois da Rádio Jornal do Brasil, como a Rádio Cidade era ligada à Rádio JB, a Rádio Cidade, eu fiz para essas rádios, para a FM 105 na época. Em 94 eu fui para o Sistema Globo de rádio, porque o Sistema Globo implantou o repórter aéreo em 94. E o que é interessante, no caso da Rádio Jornal do Brasil, naquele primeiro momento, o pessoal falava assim, mas repórter aéreo para falar sobre o trânsito, como é que vai ser isso? Será que o trânsito está tão ruim? Só que o que foi muito interessante é que a coisa foi adquirindo uma importância, né? Em 94 a gente não tinha essas redes sociais com informação em tempo real, né? Você tem hoje em dia essa participação do cidadão também como repórter. Né? Então, as pessoas iam buscar o quê? A informação no rádio, né? E o que acontecia é que para o rádio era um bom negócio, porque ela vendia cotas de patrocínio, as emissoras sempre venderam as cotas de patrocínio, e com o passar do tempo foi ganhando uma importância, por quê? Porque o trânsito foi piorando. Como diz um colega meu lá da emissora, muito carro para pouca rua. Né? E isso aliado ao colapso no sistema de transporte público, sem condições, o ônibus de levar todo mundo, o trem também, o metrô também, lotados. As pessoas, e houve um momento também onde havia muita facilidade na aquisição do automóvel, as pessoas passaram a comprar seus veículos e a frota cresceu muito. E até hoje a gente vê que em horários específicos do dia, e dependendo do dia, às vezes em qualquer horário, você tem congestionamentos em boa parte da cidade. Como é a cobertura de grandes eventos populares, grandes encontros, por exemplo, o Carnaval da Marquês de Sapucaí visto lá de cima? Que emoção? É diferente? O Carnaval, a gente faz a cobertura aérea, mas é somente com imagem, só com a imagem aérea, lá para a emissora. É só a imagem aérea, realmente dá um ponto de vista diferenciado, é um ponto de vista onde você vê toda a Marquês de Sapucaí, as escolas de samba compactas, né, com as suas cores, cada escola de samba, é um desenho bonito, né? E o que é muito interessante, que é bom que se diga, que essa cobertura aérea feita por helicópteros para emissoras de TV, o equipamento
avançou muito nos últimos anos, é de uma excelente qualidade, você hoje em dia tem uma estabilidade muito grande. Antigamente, como é que fazia? O cinegrafista subia com a câmera no ombro, então você está dentro de uma aeronave que treme, que sacode, que tem muita, né? Ela balança muito. E o que acontece? Na câmera no ombro, a imagem saía balançada, né? Ou então, se dava um zoom, ou seja, se você fechava muito a imagem, você tremia, né? Exatamente. Agora é tudo moderno, porque é próprio para aquele tipo de aeronave, doutor Esteves, entendeu? É um campo eletromagnético que mantém a câmera o tempo todo estabilizada, né? E com qualidade de transmissão de áudio, de vídeo em HD. Manifestações políticas, por exemplo, as diretas eu fiz. O que me chamou muita atenção foi em 2013. Em 2013 eu ainda estava na Rádio CBN e acompanhei todas aquelas manifestações nas ruas do Rio de Janeiro. E chamava muita atenção justamente aqueles enfrentamentos, aqueles embates, você vendo a cidade conturbada e você narrando aquilo ali, e as pessoas saindo do trabalho, muita gente assustada, muita gente apavorada, e fogo de um lado, fogo de um outro, um carro da polícia que foi incendiado, barricadas que eram montadas. Me chamou muita atenção naquele momento, aquele episódio. Mas assim, uma coisa que também chama a atenção são os desastres naturais que a gente acaba acompanhando, os temporais do Rio de Janeiro, as águas de março, né? Aqueles temporais que alagam ruas. Uma vez foi interessante, porque nós tivemos um forte temporal, foi o temporal do Morro do Bumba. Quando o Morro do Bumba teve aquele deslizamento, me chocou, aquilo ali me deixou muito triste, saber que aquilo que era moradia para muita gente acabou se transformando num túmulo. E a gente nesse dia a gente foi acompanhar, mesmo com o tempo chuvoso, a gente conseguiu voar. Eu estava pela rádio ainda, pela rádio CBN, pela Rádio Globo. E chamou a atenção isso, né? Toda aquela tragédia, aquele sofrimento. A pista, por coincidência, a maré estava alta, a pista do aeroporto Santos Dumont alagada, completamente alagada. Esses temporais que com os quais a gente convive já há décadas, não é verdade? No combate, Genilson, ao crime, houve uma imagem que correu o mundo, que eram os bandidos fugindo. Sim, numa subida. Foi. Você não estava. Aquela imagem, ela foi feita pelo Globocop, foi até a TV Globo ganhou o prêmio Emmy na cobertura, no jornalismo, não só exclusivamente por essa imagem, né? Foi pelo conjunto, pela reportagem toda, mas foi muito interessante porque chocou, né? Acho que aquilo ali mostrou uma realidade. Quem foi o cinegrafista que estava lá era o Francisco de Assis. E ele captou aquela imagem muito bem e aquilo ali mostrou, né, pra gente como quanto a gente andava, né? A pergunta veio, Genilson, porque o programa tem um compromisso com a ética. Sim. Né? E você é uma das pessoas mais éticas que nós já vimos nos Obrigado. nesses últimos tempos. Tá? Obrigado. O Genilson, fale-me mais das memórias. O seu livro é Memória das Nuvens. Que mais, assim, de pitoresco você pode nos contar dessas memórias, além das imagens maravilhosas? Vamos lá, vamos falar algumas coisas engraçadas? Então, o pessoal riu um pouquinho. Eu tinha o hábito de levar jornal. Eu queria, assim, no intervalo dos flashes, né, para as rádios, eu queria ler jornal. Jornalista, eu tive um editor que ele dizia, doutora Flávia, que jornalista não lê jornal, jornalista estuda jornal. Então, às vezes, na nossa carreira, na nossa profissão, às vezes não, muito frequentemente, e eu, atualmente, pelo fato de trabalhar lá na TV, com a rotina da cidade, eu me pego, às vezes, lendo algo que não me interessa, mas é uma informação que eu preciso ter, entendeu? Eu me pego assim, eu vou ler sobre esse assunto aqui, mas por que eu estou lendo sobre isso? Bem, eu preciso ler sobre esse assunto, porque eu posso precisar na hora, eu tenho que botar aqui dentro desse HD aquela informação que está ali que vai ser importante para mim, né? Então, eu levava jornal lá para o helicóptero e voava sem porta porque eu gostava muito de fotografar. Era um tal de sair jornal voando por o céu, sabia? Rapaz, eu perdi o jornal. Aí quando descia tinha que comprar jornal de novo. Eu já perdi óculos escuros, né? Eu estou assim com óculos escuros, falei, caramba, o que está acontecendo ali? Aí quando eu faço, iam óculos escuros embora. Aí já perdi, já saiu voando também dinheiro. Uma vez eu estava com um dinheirinho bacana aqui no bolso, botei.
sabe aquela coisa do tubo de pitot? O senhor é piloto, o senhor sabe, né? Da pressão, né, menor, né? Quando tem velocidade. Então, o que acontece? Quando eu cheguei, saiu, eu falei, lá foi meu dinheirinho. Alguém fez a felicidade de alguém. Olha, eu já perdi, já teve tanto... Teve uma coisa que foi muito interessante. Essa eu fiquei preocupado. Uma vez eu estava voando, já tem muitos anos isso. E aí me ligaram do celular, eu tinha um celular e um rádio. Aquele rádio, né, pequeno. Uma rádio mesmo, tipo, eu não vou citar a marca, mas rádio. Aí me ligaram do celular, Genilson, encontraram teu rádio. Aí eu falei, como que encontraram o rádio? Se o rádio está aqui comigo. Não, encontraram o seu rádio. Só que aí caiu a ficha para mim. Eu falei assim, cara, como é que encontraram o rádio? O rádio está aqui comigo. Aí nisso eu já comecei a procurar o rádio. Tira o jornal para cá, tira o jornal para cá. Quem disse que eu achava o diabo do rádio? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, e encontraram onde? Onde encontraram esse rádio? No estacionamento de uma universidade na Zona Sul. Eu falei, meu Deus do céu. Esse rádio caiu do helicóptero. Falei, olha, manda pegar esse rádio agora, fulano, que eu vou lá. Onde foi que encontraram? No estacionamento dessa universidade. Falei, eu vou passar lá no estacionamento dessa universidade depois. E o meu drama, meu desespero, eu falei, meu Deus, se caiu na cabeça de alguém, se caiu, né? Olha que desgraça. Eu falei, vou responder um homicídio culposo, né? Ainda tem. Falei assim, caramba. Até, né? Que horas pode voar? Até que horas? Porque há voo noturno. Tem voo noturno, tem voo. Mas para ser voo noturno tem que ter... tem que ter contato visual, você vai, independe da hora, se for voo instrumento, entendeu? Mas nesse episódio, ele caiu de manhã, o rádio caiu de manhã. Aí o que aconteceu? Quando eu desci, recebi o rádio, foi impressionante, aí é que está a história. O diabo do rádio caiu, aí saiu a tampa, a bateria e o aparelho. Aí quem achou, juntou, viu tudo junto ali, separado, juntou, apertou e conseguiu falar com esse meu interlocutor que disse que tinha encontrado o rádio. Usando o próprio rádio. Eu falei, caramba, isso dá uma boa propaganda para o produtor, né? E caiu de uma altura de 300 metros. Eu falei, caramba, agora eu preciso saber o seguinte, caiu onde? Eu falei, onde é que caiu esse diabo desse rádio, meu Deus do céu? Tomara que não tenha caído em cima de ninguém. Aí não caiu em cima de ninguém. Caiu em cima de... Aí eu fui lá no estacionamento e falei assim, olha só, meu amigo, encontraram meu rádio. Aí ele falou assim, pois é, o moço do estacionamento. Pois é, chefe, encontraram o seu rádio. Ele, tá bom, tá legal, tá funcionando. Eu falei, tudo bem. Eu falei, olha só, meu filho, se aparecer alguém reclamando que o teto do carro tá amassado, aqui tá o meu telefone, você manda essa pessoa entrar em contato comigo, porque o acidente aconteceu, caiu o rádio lá de cima, eu estava voando, não sei o que, tá. Aí foi tiro e queda. Aí ele me ligou e falou, olha, tem um rapaz que apareceu aqui com um carrinho, o teto dele tá amassado. Aí eu fui, mandei consertar e graças a Deus não machucou ninguém, mas nunca mais, dali agora tudo preso, mesmo porque agora também não vou sem porta, né? E já atropelamos o urubu, você sabe que eu sou vascaíno, né? Mas até lá o urubu até lá, tá vendo bem, né, doutor Esteves? Até lá o urubu me persegue, entendeu? Atropelamos o urubu. Você atropelou o urubu porque o urubu certamente estava voando comendo algum bacalhau, né? Não, esse urubu não fala com a torre de controle, entendeu, doutor Cira? E você tem... Quais são os tipos de aparelhos? É um só? O quê? Com que vocês trabalham? É um aparelho? Não, agora a gente é rádio. Eu digo o helicóptero? É o esquilo. Hoje em dia. E agora. Isso aí é a fase mais romântica do voo, dos meus voos. Porque hoje em dia é tudo fechado, é tudo. É câmera, televisão, é iluminação. E uma coisa que é muito interessante, antigamente me sobrava mais tempo para poder olhar as coisas, fotografar, agora não. Agora eu estou sempre o tempo todo ligado no que está acontecendo. Ô Genilson, você é um profissional privilegiado porque você mostra para todos nós imagens bonitas da nossa cidade e a sua voz é conhecidíssima, todo mundo fala em Genilson Araújo, você é muito abordado na rua pelos seus fãs. É engraçado assim, uma coisa assim que, olha só, eu sempre digo, né, que o jornalista não é artista, a gente é um profissional, a gente está ali prestando um serviço, uma utilidade pública, longe da gente pensar em ser artista. Agora o que é muito interessante, é muito engraçado, já entrei em táxis, né? Aí a pessoa, o senhor pode me deixar não sei onde, não sei o quê? Tá legal. Aí normalmente o taxista gosta de conversar, de falar, né? Aí começa a falar, peraí, eu conheço essa voz. Você é o Genilson. Aí foi muito engraçado que não foi uma nem duas vezes, não.
Eu falei, quanto é que deu a corrida? Não, Genilson, você já me ajudou tantas vezes que eu nem quero cobrar. Eu falei, meu amigo, a gente vai se aborrecer aqui. Não, a gente vai se aborrecer, você vai ter que aceitar que é o seu trabalho, entendeu? Quais são as áreas que mais te impressionam nessa visão das nuvens do Rio de Janeiro? Bem, as áreas de respeito à rotina da cidade, né? É a questão do trânsito, realmente, que é difícil. E hoje em dia, mais do que nunca, a questão da violência, a questão da segurança pública. Mas como é que você vê a violência lá de cima? Bem, a violência, há diversas formas de violência, né? A violência do camarada que vem e tira sua vida por causa de um celular, tira sua vida por causa de um carro, de uma motocicleta, te dá um tiro. Recentemente agora a gente viu um frentista sofrer um assalto e levar sem mais nem menos um tiro na cabeça. Felizmente ele sobreviveu, mas sem mais nem menos, né? E há também, o doutor Ciro, a questão da violência pela falta de assistência, de cuidado, de amor e de responsabilidade do homem público com o cidadão. Hoje em dia, tanto voando quanto aqui embaixo, eu acho que a gente não pode perder a sensibilidade de se emocionar e de se incomodar e de não aceitar a situação que a gente tem hoje em dia no Rio de Janeiro. A questão da educação, das escolas em um estado de abandono, de dirigentes, né, e eu digo dirigentes em todas as instâncias do poder, que não atentam para suas responsabilidades como líderes. Prefeitos, por exemplo, a gente viu recentemente, é muito interessante o telejornal que eu trabalho, porque ele é o maior telejornal da casa, e a gente a gente recebe muita reclamação, muita queixa, e quando a gente vai apurar, doutora Flávia, essas queixas é sempre com um cidadão tendo razão naquilo. É a escola abandonada, é a rua. Quer ver uma coisa que me chama a atenção? Não assusta vocês? A gente está com surto de sarampo, a dengue nunca foi resolvido. A questão da dengue nunca foi resolvida, né? E outras doenças que a gente julgava que estavam erradicadas e a gente está tendo que conviver com essas coisas. O que está acontecendo? Será que a gente no Brasil, no Rio de Janeiro, no nosso município ou no nosso estado, a gente não consegue mais fazer um planejamento para daqui a alguns anos? Bem, daqui a 10 anos eu quero que essa situação esteja totalmente resolvida? Ou será que a nossa solução é uma solução apenas até a próxima eleição? E eu acho que é isso que está movendo muito o cidadão, está colocando muito o cidadão contra esse status quo político, né? Genilson, você disse que o maior telejornal da Globo casa é o Bom Dia Rio. O Bom Dia Rio? É o mais demorado, é o mais com mais tempo, E também de maior audiência? Não? Ele tem uma excelente audiência, a gente lidera a audiência no início da manhã. É uma linguagem para o povo, uma linguagem popular. E a participação do povo, vocês fazem muitas entrevistas. E tem uma coisa, doutor Ciro, também que é muito interessante, né? Que uma das coisas que despertam nas pessoas o interesse pela notícia é um dos fatores. Eu sou professor universitário, então vou usar aqui um dos critérios de noticiabilidade, segundo os estudiosos, é a questão da proximidade. A gente se interessa muito por notícias que estão próximas da gente, né? Eu moro em Jacarepaguá, então qualquer informação que diga respeito ao meu bairro, ou à Barra da Tijuca, eu vou ficar um pouco mais atento. E o Bom Dia Rio, como o próprio nome diz, é um telejornal local, pega a região metropolitana do Rio de Janeiro, mas também é transmitido para outras cidades. A gente também recebe muita informação de afiliados, né, que mandam informações importantes. Então, por isso que ele tem uma boa audiência, e também porque, pelo fato de ter um tempo mais generoso na grade, a gente tem condições de estar acompanhando, assim, com reportagem, com deslocamento de helicóptero. É um jornalismo nota 10, viu? Eu não entendi um fato sobre o livro. Este é sobre as nuvens, mas você me falou que existem outros projetos, ou há outros livros sobre as nuvens, sobre as... uma coisa que é muito interessante, né? Não, é sobre a questão do livro, é outras fotos, realmente, porque para a execução desse livro aí, para a edição desse livro, muita coisa legal ficou de fora, né? E eu fotografei muito, e então já tem algum tempo que eu lancei esse livro, então já está sendo ensaiado aí. Já está no pré. Já está no pré. Já está, assim, em momento de seleção de fotos. Você é professor universitário em que universidade?
dou aula na Universidade Estácio de Sá. Estácio de Sá. E qual é a matéria? Eu dou aula de redação jornalística, dou aula de fotojornalismo e também de técnica de entrevista. Os nossos telespectadores devem estar curiosos em ver um pouquinho dessas fotografias. Você autoriza que a gente... Sim, pode ficar à vontade aí. Para mostrar? Sim, lógico, pode aí mostrar. Tem fotos muito interessantes aí, chamam muita atenção. Tem fotos, uma foto... que você mais gosta? Mas pergunta ao pai qual é o filho que ele mais gosta, ele não vai responder nunca, na é verdade. Todas elas são fotos interessantes. São fotos assim que contam um pouquinho do Rio de Janeiro, na sua beleza, nos seus bons momentos e nos seus maus momentos. Até na abertura do livro eu coloco isso. São fotos de um repórter aéreo que registra essa cidade em seus bons e maus momentos, né? Então... Ô Genilson, com essa consciência política, com essa consciência cidadã que você demonstra nessa nossa conversa aqui informal, você já pensou ou já foi candidato a algum cargo eletivo? Não, já há muitos anos, mas hoje em dia é totalmente fora de... Eu acho que a minha maior contribuição para a nossa sociedade é como jornalista, É importante falar isso para o nosso telespectador, para o telespectador saber que essa consciência de cidadania, sim, ela independe de ocupar ou não ocupar. E uma coisa, doutor Ciro, que eu tenho, me permita interrompê-lo, uma coisa que é interessante, por mais que tentem satanizar a política está em tudo na nossa vida, ela está em tudo na nossa vida. Os países desenvolvidos têm seus políticos, têm os seus problemas políticos, os seus problemas partidários, a alternância de poder. E o que é importante também é que as pessoas tenham ciência de que nem todas as pessoas que estão no parlamento são corruptas, são safadas ou não são merecedoras do nosso respeito. Há homens sérios, há pessoas interessadas na mudança. E uma coisa que eu digo mais, independente de coloração partidária, independente de ponto de vista ideológico. São pessoas que... Tem gente... Eu acho que todo mundo pensa um país melhor. Todo mundo pensa um país mais justo, um país mais igualitário. E o que me entristece um pouco quando a gente para ver, nós somos homens já maduros, é que a gente continua nessa luta por essa igualdade, a gente continua nessa luta por uma educação melhor, pela questão da saúde, e nunca, doutor Ciro, uma coisa que é importante que se diga, né? O povo sentiu tanto na carne a falta de uma liderança responsável quanto tem sentido nos últimos anos, porque as pessoas estão morrendo aí nas filas de hospitais, as pessoas estão morrendo dentro de casa à espera de um chamado para uma cirurgia, de um chamado para um exame, as pessoas estão aí perdendo a vida na rua, porque a gente não resolveu lá atrás. Então, os problemas que estouram hoje são problemas que há décadas a gente deixou para trás. Qual é a sua visão do complexo penitenciário de Jericinó, lá de cima? Vamos lá, o que me chama a atenção, doutor, vamos lá. A grandiosidade. O que me chama a atenção toda vez que eu vou ali... 30 mil homens ali dentro. Isso me causa tristeza. Me causa tristeza, porque eu me lembro, há alguns anos, sem citar nomes de políticos, eu vou citar o nome de um professor que foi o Darcy Ribeiro. Pronto, vamos levar para o mundo acadêmico, que falava sobre a questão da educação integral, né, sobre o Centro Integrado de Educação Pública, que aquilo não foi à frente. Será que se nós tivéssemos, como sociedade, independente da ideia ter sido dele, ou ter sido implementada num governo A, X ou Y, se a gente tivesse tocado isso para frente, será que a gente hoje estaríamos hoje nesse sufoco, nesse perrengue? Né? Outra coisa que é terrível, que eu penso, a violência a gente não resolve só, e todo mundo sabe disso, doutor Ciro, que a violência não é só a polícia, não é só a justiça, tem muito mais coisas por trás disso tudo. Tem jovens, eu sempre digo, eu passo em cima de muitas favelas e você vê os jovens, aqueles jovens largados mesmo dentro das favelas, essa aqui é a verdade, largados dentro das favelas, eles não têm outra realidade que não seja aquela. Entendeu? E com esse discurso, queridos telespectadores do canal 6 da NET TV Comunitária, nós estamos encerrando aqui uma entrevista com o jornalista e professor universitário Genilson Araújo, um homem que trabalha nas nuvens, mas tem os pés no chão e que nos ensinou muito com a sua sensibilidade sobre qual é a sua visão da nossa cidade maravilhosa. Esse paraíso
que acolhe gente de todos os lugares do mundo, mas que também faz com que muitos dos nossos irmãos sofram dentro deste paraíso. O programa de hoje teve a colaboração de nossa debatedora, doutora Flávia Frois, advogada, vice-presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, do desembargador, nosso poeta, Antônio Carlos Esteves, a direção de Celso Goulart, imagens de Rafael Neves e a produção de Paulo Marinho e Tayana Alcântara. E até o nosso próximo encontro com a Justiça. TVECA está no ar e hoje eu vim aqui no Teatro Fashion Mall para mais um ensaio da peça Festa na Arca. Eu tô aqui com o Gustavo Horta e ele vai fazer o Dudu e o Negro Gato. Bom, o Dudu ele é amigo da Cacau e da Bel, são umas crianças meio pré-adolescentes que estão construindo uma história sobre a Arca de Noé. E o Negro Gato ele é um garanhão, ele é o cara, e aí gatinha e tal. E tá sendo muito divertido fazer os dois personagens. E eu espero que todos venham assistir. Eu tô aqui com a Larissa Mirella, que faz a Panda. Como todas as meninas, gostam um pouquinho do Negro Gato e é bem na dela, né? Não faz muitas bagunças e gostaria de roubar o estilo da Arara. É isso. Eu tô aqui com a Ana Clara Conde e ela vai fazer a Girafa. Oi, gente. Bom, a girafa, ela tem toda a elegância de uma girafa. Tá sendo uma experiência maravilhosa que eu tô tendo. A gente ensaiando, a gente se divertindo. E é isso, gente. Venham aqui assistir a Festa na Arca, aqui no Fashion Mall. Gente, eu tô ficando cheia de curiosidade. Eu também. Agora vamos conversar com a Lara Martin, que faz a Bel. Então, gente, como ela falou, eu faço a Bel e eu sou amiga da Cacau e do Dudu. E é isso, gente. Venham assistir Festa na Arca no Teatro Fashion Mall, dia 17 e 18 de novembro. Beijo. Opa, calote é. Ah, tá, entendi. Cala a boca, vem logo. Ai, meu cabelo, ai, ai. Agora eu tô aqui com a Malu Ribeiro e ela vai falar sobre a personagem dela. Oi, eu sou a Malu Ribeiro, como ela disse, e eu tô fazendo o papel da Arara. E tá sendo muito divertido fazer a Arara, porque é uma personagem muito animada, que adora uma fofoca e é amiga de todos os personagens. Eu já tô ficando azul de tanta felicidade. Ele é o mais belo, o mais forte, musculoso. Agora, gente, eu tô aqui com a Isabela Vita e ela faz a ovelha. Gente, eu não vou falar, não vou dar spoiler do meu personagem. Tudo que eu tenho a dizer, que eu posso dizer é meh. Eu ouvi falar que essa história já foi criada antes e não pode ser deletada. Milena, fala do seu personagem. Oi, gente, eu sou a Milena Viana e eu faço a Formiga. Então, a Formiga ela é muito legal, engraçada e um pouco idiota, né? Porque ela aceita fazer um acordo com a abelha onde ela sai perdendo. Então, eu não vou dar spoilers, então se você quer saber, vem assistir. Eu não gosto de confusão no meu pedaço. Eu não gosto de confusão no meu pedaço. Calada! Calada! Ops, acho que eu falei demais, né? E eu, Monique Filardi, vou fazer a Coelhinha aqui no Teatro Fashion Mall, dia 17 e 18 de novembro. E a Coelhinha é uma personagem que ela é bem animada, assim. E eu não vou dar também muito spoiler, mas venham assistir. O programa de hoje chegou ao fim, aqui na TVC Rio, canal 6 da NET. Tchau!